Hoje você vai ver tudo o que aconteceu na quarta rodada da Libertadores da América 2026, então já deixa o like e bora pros jogos de terça. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2-0 fora de casa pela Copa Libertadores 2026, controlando o jogo após um início equilibrado. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Flaco Lopes abriu o placar com um belo gol de chapa após assistência de Arias. Já no começo do segundo tempo, Souza aproveitou sobra na área em contra-ataque e fez o 2-0, definindo o resultado, e o Verdão administrou a vantagem até o fim sem grandes sustos. O Rosário Central venceu o Libertad por 1-0 em casa, em um jogo equilibrado no primeiro tempo e mais movimentado na etapa final. Após um 0-0 com poucas chances claras e até um pênalti perdido por Di Maria ainda na primeira etapa, o gol saiu aos 57 minutos, quando Ignacio Ovando apareceu na área e marcou o único da partida. Depois disso, o Rosário administrou o resultado enquanto o Libertad tentou pressionar sem sucesso. O duelo entre Barcelona SC e Boca Juniors começou intenso e truncado, e já aos 33 minutos o Boca teve um jogador expulso, mudando o cenário do jogo. Mesmo com um a mais, o Barcelona encontrou dificuldades para criar no primeiro tempo e ainda viu o confronto se igualar em tensão quando aos 45+6 também teve um jogador expulso, levando o jogo para o intervalo mais aberto. Na segunda etapa, o ritmo aumentou e, aproveitando melhor os espaços, o time equatoriano chegou ao gol decisivo aos 73 minutos, com Villalba, finalizando uma jogada de ataque que garantiu a vitória. O Boca ainda tentou reagir na reta final, mas não conseguiu evitar a derrota. A Universidade Central de Venezuela venceu o Independiente del Valle por 2-0. Após um primeiro tempo equilibrado, a UCV abriu o placar aos 54 minutos com Zapata Londônio, aproveitando a chance na área, e aos 67 minutos, Juan Cuesta ampliou, garantindo a vitória com tranquilidade. O Always Red não tomou conhecimento do Lanús e venceu por 4-0 com domínio total. Começou pressionando desde o início e abriu o placar aos 26 com Gomes, seguiu controlando as ações e ampliou aos 45 com Trivério, praticamente matando o jogo ainda na primeira etapa. Na volta do intervalo, o time boliviano manteve o ritmo e fez o terceiro logo aos 46, com Amoroso, enquanto o Lanús pouco reagia e tinha dificuldades na criação. Com o jogo já decidido, ainda deu tempo de Marcelo Soares fechar a goleada aos 89. Já por quarta, Cusco e Estudiantes empataram por 1-1 em um duelo intenso na altitude peruana. O time da casa abriu o placar aos 37 minutos, quando Lucas Colito aproveitou sobra dentro da área e finalizou para colocar o Cusco na frente. O Estudiantes cresceu no segundo tempo e chegou ao empate aos 58, com Thiago Palacios aparecendo bem na área após assistência de Manuel Amondarã. A partida teve muita disputa física e chances para os dois lados. Laguaira e Bolívar ficaram no empate por 1-1 em um jogo equilibrado e emocionante. O time venezuelano saiu na frente aos 31 minutos, quando José Ali Meza aproveitou o espaço na área e finalizou para abrir o placar. O Bolívar pressionou bastante no segundo tempo e conseguiu arrancar o empate já nos acréscimos, aos 90+4. Com Leonel Justiniano aproveitando sobra dentro da área para salvar os bolivianos. A partida foi bastante disputada, com muitos cartões e tensão até o fim, mas sem expulsões. O Fluminense sofreu na Argentina, mas arrancou um empate por 1-1 contra o Rivadavia. Depois de um primeiro tempo dominado pelos argentinos, o time da casa abriu o placar aos 66 minutos, quando Alex Arce subiu bem após cruzamento na área e cabeceou para o gol. O tricolor teve dificuldades para criar, mas evitou a derrota aos 90+1, com John Kennedy finalizando da entrada da área e contando com desvio para deixar tudo igual. O Corinthians sofreu na altitude de Bogotá, mas buscou um empate importante por 1-1 contra o Santa Fé. Depois de um primeiro tempo equilibrado e com boas defesas de Hugo Souza, os colombianos abriram o placar aos 59 minutos, quando Rodalega recebeu passe de Obrian e tocou na saída do goleiro para fazer 1-0. O Timão pressionou no fim e conseguiu o empate já nos acréscimos. Aos 90+3, Mateuzinho cruzou na área e Gustavo Henrique subiu mais alto que a defesa para cabecear firme e deixar tudo igual. O Tolima venceu o Nacional por 3-0 em casa e assumiu a liderança do grupo na Libertadores. Depois de um primeiro tempo muito intenso, Luiz Sandoval abriu o placar aos 45+7 em cobrança de pênalti. Na etapa final, o time colombiano manteve a pressão e ampliou aos 78 minutos, com Gerson Mosquera aproveitando sobra na área. Já aos 89, Gerson Gonzalez fechou a vitória após contra-ataque rápido. O Nacional teve dificuldades para reagir e praticamente não levou perigo no segundo tempo. Universidade Católica e Cruzeiro empataram por 0-0 em um jogo muito disputado. O time chileno pressionou bastante, principalmente no segundo tempo,
tempo, mas o Cruzeiro segurou o resultado com boas defesas de Otávio. Aos 52 minutos, Kenny Arroio foi expulso e deixou a Raposa com um jogador a menos até o fim, aumentando ainda mais a pressão da Católica. Mesmo assim, o Cruzeiro resistiu e garantiu um ponto fora de casa. CA Platense e Peñarol empataram por 1-1 em um jogo muito disputado. O time uruguaio saiu na frente aos 29 minutos, quando Facundo Batista aproveitou o cruzamento de Diego Laxalt e mandou para o gol. O Platense reagiu ainda no primeiro tempo e empatou aos 39, com Agustín Lagos aparecendo bem na área após assistência de Franco Zapiola. A partida seguiu intensa até o fim, mas não mudou o resultado. O Mirassol venceu a LDU por 2-0 e assumiu a liderança do grupo na Libertadores com uma atuação dominante no Maião. Depois de pressionar durante todo o primeiro tempo, o time paulista abriu o placar logo aos 47 minutos, quando Lucas Oliveira aproveitou o cruzamento na área e mandou para o gol. A equipe seguiu em cima e ampliou aos 60, com Reinaldo convertendo cobrança de pênalti. A LDU teve dificuldades para reagir e praticamente não levou perigo, enquanto o Mirassol controlou o jogo até o fim. O Coquimbo Unido venceu o Universitário por 2-1 em um jogo muito movimentado. O time peruano saiu na frente aos 33 minutos, com Alex Valera aproveitando o cruzamento na área para abrir o placar. Na volta do intervalo, Guido Vadalá empatou logo aos 50 minutos após a assistência de Francisco Salinas e o próprio Vadalá virou a partida aos 72, finalizando firme dentro da área para garantir a vitória chilena. O Cerro Porteño venceu o Júnior Barranquilla por 1-0 fora de casa e conquistou uma vitória importante pela Libertadores. O único gol da partida saiu logo aos 13 minutos, quando o Vegete chutou de fora da área fazendo um belo gol. Depois disso, o time paraguaio segurou bem a pressão dos colombianos, que tiveram mais posse em vários momentos, mas criaram poucas oportunidades claras. A partida entre Flamengo e Independiente Medellín foi cancelada após 3 minutos de jogo, devido a uma invasão de campo e bombas arremessadas por torcedores colombianos, protestando contra sua equipe. Agora os dois times aguardam a decisão da Conmebol, se a partida será remarcada, se ficará no empate como ficou, ou o Flamengo ganhar os 3 pontos por WO. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Falou, fui e tchau!